Olá, pessoal. Eu sou o professor Rafael Santana, aqui da Universidade de Brasília, e hoje a gente vai falar um pouco sobre o cuidado farmacêutico na disminorreia, né? A disminorreia, como a gente sabe, é o que a gente chama normalmente de cólica menstrual. Ela é uma dor recorrente do tipo cólica, como a gente fala. Do tipo cólica quer dizer que ela ocorre em espasmos, né? Tem uma sensação de contração e redução e relaxamento, né? Contração, geralmente no abdômen inferior e durante o período menstrual. É, de disminorreia dá uma noção de perturbação, dificuldade ou dor, né? Também é comum em outros termos técnicos da área da saúde, como disfasia, dislipidemia, disritmia. Já menorreia está relacionado ao fluxo mensal, né? O meno é mensal, reia é fluxo, né? Então, significa fluxo, é, sobre o fluxo sanguíneo, né, o fluxo mensal da mulher. Então, dismenorreia seria dor ou dificuldade no ciclo menstrual mensal. A dismenorreia ela é caracterizada em dois tipos: dismenorreia primária, quando não há uma doença pélvica associada, ela ocorre normalmente com ciclos menstruais ovulatórios normais, e ela é mais comum nas mulheres mais jovens, né? Inclusive, muitas vezes ela começa a aparecer entre 6 a 12 meses após a menarca. Isso é interessante, que ela não normalmente, claro, não aparece nas primeiras menstruações, porque as primeiras menstruações elas tendem a ser anovulatórias, ou seja, sem ovulação. E a dismenorreia está muito relacionada a essa questão de ovular ou não também. Já a dismenorreia secundária seria relacionado a um outro agravo, ou seja, a presença de uma doença pélvica associada, geralmente endometriose, miomas uterinos, mas e também por isso a gente precisa estar mais atento com o avançar da idade. Então, ela vai ser menos comum entre as mulheres mais jovens e mais comum com as mulheres mais velhas, porque e que não tinham um histórico de dismenorreia, claro, né? Então, não tinha um histórico de dismenorreia e passou a ter com, com uma idade mais avançada, então é um sinal de alerta que a gente precisa ficar atento para encaminhamento para investigação, ok? É um problema de saúde importante, de 50 a 90% das mulheres sofrem ou já sofreram com dismenorreia, 10% delas têm uma intensidade suficiente para interferir no cotidiano. A maior parte das mulheres, obviamente, sofrem com dismenorreia primária, mas com o avançado da idade, em mulheres que não tinham esse histórico, é preciso observar a dismenorreia secundária. Ela tem muito impacto na vida das mulheres, tanto no trabalho quanto no absenteísmo escolar. Também está relacionado a uma experiência sensorial, emocional, que pode levar a sofrimento psicológico e alterações de humor, e também quase um terço das mulheres relatam que podem ter o sono interrompido ou prejudicado por conta das cólicas menstruais. Daí, quais são os objetivos do cuidado farmacêutico, pessoal? Principalmente, né, promover educação em saúde sobre o ciclo menstrual e os sintomas que são associados, né, principalmente nas mulheres mais jovens, né, proporcionar o alívio adequado da dor, mas não só da dor especificamente, mas também dos sintomas associados, que muitas vezes podem ser cefaleia, dor lombar, diarreia, náuseas, vômitos, entre outros. Reduzir, portanto, o impacto negativo causados pela dismenorreia, como menos dias perdidos de trabalho e de escola, e principalmente na farmácia, por ser também um problema de saúde muito manejado por automedicação, a gente tentar identificar sinais de alertas que podem ser indicativos, né, de dismenorreia secundária, para poder investigar, encaminhar esse paciente para um atendimento especializado, tá? Então,
Vamos falar sobre a avaliação e anamnese farmacêutica, né. Eu vou disponibilizar para vocês, pessoal, 2 vídeos que tratam um pouco sobre a questão do ciclo menstrual, vai ficar lá na plataforma, são 2 vídeos do YouTube que têm animações específicas que falam sobre o processo menstrual, são o ciclo, né, menstrual, na verdade. São 2 vídeos curtos, mas que eu acho bem importante que, a gente revise isso, né, que a gente tem colegas desde do início da graduação a colegas mais experientes, já farmacêuticos, mas é bom a gente fazer essa revisão para ter um alinhamento prévio, tá? Entender a questão do ciclo menstrual, porque isso vai influenciar diretamente na nossa forma de atuar, né, quanto profissional. Então, tem 2 vídeos que vão estar disponíveis para vocês, tá? Mas, normalmente, o que acontece na menstruação, né? Depois que a gente tem a ovulação e que esse óvulo não é fecundado, a gente tem, durante o processo menstrual, uma série de hormônios que estão, né, sincronizando esses eventos, mas aí, como esse óvulo não é fecundado, não é implantado, você começa a ter uma diminuição da progesterona, né, que seria o hormônio que iria fazer com que esse óvulo fecundado, né, se implantasse e começasse a desenvolver esse feto, né? Mas como não acontece isso, aí a progesterona começa a cair, e aí esse processo de dismenorreia vai estar diretamente relacionado com uma cascata de aumento das prostaglandinas, né? Que a gente já viu está relacionado em vários mecanismos inflamatórios. Esse aumento das prostaglandinas ele gera contração miometrial do miométrio, né, vasoconstricção e aumento dessa pressão uterina. Isso sensibiliza, né, receptores nervosos que dão essa sensação de dor, né, também essa sensação de espasmo, né, então vai caracterizando aí a, a, a dismenorreia cólica, né? Isso é interessante, pessoal. Eu dei foco aqui nas prostaglandinas, porque a gente vai ver depois que o manejo vai ter que estar, então, diretamente relacionado a esse mecanismo de inibição da síntese de prostaglandinas, né? Então, é o que é o mais coerente, né? E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Na anamnese farmacêutica, a gente, como nas outras aulas, a gente está utilizando aqui a estratégia Indico, né, onde a gente vai tentar fazer perguntas que identificam quem é essa paciente, qual a natureza dos sinais e sintomas, a duração dos sintomas, se ela iniciou algum tratamento ou faz algum outro tipo de tratamento e outras questões especiais que sejam importantes. Então, primeiro é observar a idade da paciente, né? E aí a gente vai tentar relacionar se isso está relacionado a uma idade é, a menarca, né, especificamente, ou se é uma mulher que não tinha, mais velha, que não tinha esses sintomas de dismenorreia, né? Também o peso, se fuma ou não, o fumo também altera muito isso. Se a paciente já teve filho ou não, né? Normalmente a dismenorreia é mais pronunciada em mulheres que não na nuliparidade, que a gente chama das mulheres que não tiveram filhos, né? Se tem histórico de dismenorreia muito dolorosa na família, obter informações sobre o ciclo menstrual, se o ciclo menstrual é regular, irregular, né? E identificar, então, esses fatores que podem estar associados à dismenorreia. Na natureza de sintomas, a gente tenta observar principalmente se trata de um processo de cólica menstrual normal ou se tem ali algum tipo de sinais de alerta, né? Se tem muitos sintomas associados à localização da dor, né? Ao tipo, à intensidade, se o fluxo menstrual é mais longo ou é mais pesado, né? Se a pessoa já precisou ir para o hospital por conta da dor, se isso tem dificultado o trabalho dela ou a ida para a escola. Uma coisa muito importante também, se isso vem associado a sintomas de depressão, de ansiedade, a outros transtornos psiquiátricos também, né?
quando iniciou essas cólicas, né, quanto tempo duradouro, se tem piorado ao longo dos meses ou se tem melhorado. Eh, não esquecendo dos sintomas associados também, né, que pode estar relacionados à fadiga, irritabilidade, tontura, cefaleia, dor lombar, diarreia, náuseas e vômitos, e a intensidade desses sintomas também, porque isso vai indicar se você precisa utilizar medicamentos auxiliares, por exemplo, para náusea, para vômitos, ou se você também, ou se os sintomas são tão pronunciados que você precisa encaminhar, tá? Se iniciou algum tratamento, isso também é bem importante. Se ela utiliza algum tratamento, o que é que ela normalmente utiliza e principalmente se utiliza do jeito correto, nas doses corretas. Será que ela está fazendo uma subdose durante o tratamento? Isso é bem comum, né? Ou se ela está escolhendo o medicamento mais adequado também, então isso vai alterar bastante, né? É o mais seguro. Ela faz uso de anticoncepcionais, por exemplo, que tem um impacto também no tratamento. Tem outras comorbidades também, ela tem algum tipo de alergia a medicamentos, a dipirona, a AINES especificamente, né? É, se tem alguma suspeita de doença inflamatória pélvica, né? Como a gente comentou também, se tem algum sintoma psicológico, né, de ansiedade, de depressão, claro também se está grávida, se é lactante, isso também vai interferir no processo, possibilidade, né, de estar. E aí vamos então, pessoal, nas intervenções não farmacológicas. Vamos ver se a gente consegue fazer rápido aqui essa parte para a gente seguir para as farmacológicas. Então, a principal medida não farmacológica que a gente vê no dia a dia, né, é a aplicação de calor local. Tem evidência, um nível de evidência moderado, um grau de recomendação forte. Hoje a gente já tem, inclusive, muitas alternativas, mas aquela bolsa, né, com água quente é um dos mais utilizados, né? E a prática, se a pessoa faz prática regular de exercícios físicos, as evidências mostram que as mulheres que fazem prática regular de exercício físico, elas não durante os sintomas, mas entre o ciclo, né, entre a menstruação e outra, ela acaba conseguindo reduzir paulatinamente esses sintomas de dor, né? Aqui a gente tem, como eu falei, né, várias alternativas agora, né, de adesivos adesivos térmicos, né, que são acionados em contato com o ar, né, então acaba sendo um pouco mais prático, está na farmácia disponível, são alternativas interessantes, principalmente para as mulheres que têm muitas alergias a medicamentos, aos AINES, né, tem alternativas de eletroestimulação, também estão já disponíveis na farmácia, né? Que tem uma pequena corrente elétrica que acaba tendo um efeito de analgesia local, então pode ser uma possibilidade. Também tem algum grau de evidência ou algum grau de utilização a acupuntura e a acupressão, apesar de que nesse caso a nossa a recomendação já é mais fraca, porque né, talvez não só pela disponibilidade, quanto também pela robustez das evidências, né? Aqui alguns exemplos de TENS, né, desses aparelhos eletroestimuladores também que podem ser utilizados e também já estão disponíveis na farmácia. Mudanças dietéticas é muito comum, né? Ter esse tipo de sugestão, tem um nível de evidência moderado, tem alguma relação ali em relação à ingestão de carne vermelha, mas principalmente a ingestão de açúcar, né? Açúcar tem esse processo inflamatório. Algumas mudanças na dieta podem melhorar, mas a recomendação é fraca por faltar mais evidências também de risco-benefício, né? E a cessação ou prevenção do tabagismo também. Vários estudos, meta-análise, 14 estudos, mostrou uma associação positiva entre o tabagismo e a dismenorreia. Então, também devemos evitar isso.